A paz do Senhor, meus amados ouvintes, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos a mais uma leitura da Bíblia hoje, em Gênesis capítulo 31, versículo 43. A aliança entre Labão e Jacó. Já deixe o seu gosto aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo. Se você tem gostado dessas leituras da Bíblia aqui comigo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, para assim as pessoas poderem acompanhar a leitura da Bíblia conosco todos os dias. Inscreva-se no canal, caso não seja inscrito ainda. Ative as notificações para receber todos os vídeos de leitura da Bíblia como esse. Amém? Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus, rebanhos e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Depois de tudo que o Labão viu, que Deus fez através da vida de Jacó, se ainda assim quisesse contender, brigar com Jacó, acredito eu que Deus ia fazer só assim, ó. Só um puxão de orelha. Rapidinho Labão ia abaixar a cabeça dele falando: perdoa, eu não queria fazer isso. Quer dizer, eu acredito nisso, né? Porque esse é o próprio Deus alertou, então. Ou talvez não, né? Ou talvez Deus apenas deixasse eles brigarem, ou o Jacó provavelmente desceria a costa no Labão, porque o Jacó era mais jovem, né? É mais fácil de ser isso. Engraçado é porque ninguém quis fazer uma aliança, né? E ele, inclusive, é uma coisa comum, né? Tipo, juntar pedras e fazer tipo uma festança. Geralmente as alianças, elas tinham comes e bebes naquela época. E a aliança deles era assim, tipo, não era uma coisa que juntava, sei lá, dedo com dedo, colocava a mão assim embaixo da perna, como foi a promessa que o servo do Abraão fez para o Abraão antes de buscar a Rebeca para se casar com Isaac. Mas basicamente era isso, eles faziam um mini banquete e assim selavam várias alianças. Ou davam filhos e filhas em casamentos, que era muito comum naquela época, para selar as alianças assim. Chamou-lhe Labão Jegar-Saduta. Jacó, porém, lhe chamou Galide. Mas sempre que tinha essas coisas também, eles mudavam o nome de lugares, colocavam uma pedra, davam o nome da pedra, e basicamente era uma coisa comum naquela época, né? E disse Labão: seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e essa coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Isso aqui só corrobora o que eu falei antes, né? Eu não sou muito entendedora, mas tem um pastor que eu conheço, que ele também é arqueólogo, que ele tem muitas histórias de manuscritos, de coisas que ele já leu. Tem outros idiomas que corroboram que, por mais que algumas pessoas aqui não acreditem na Bíblia, que há testemunhas, inclusive oculares, né, de Jesus, tipo, pessoas de outras religiões, que inclusive tem testemunhas oculares, inclusive das pragas lá no Egito, inclusive eu vi um desses dias, e tem várias outras coisas, né, mas tem gente que só acredita assim, ó, na dor, né, e esses negócios de oferecer um animal em sacrifício, oferecer um grande banquete, de fato era uma forma de eles selarem alianças que existiam entre eles. Eles geralmente erigiam uma pedra entre eles, que eles chamavam de coluna, colocavam uma pedra, eu acho que era uma pedra em cima da outra, e assim eles faziam com que essa pedra fosse testemunha. Não consigo imaginar hoje em dia como uma pedra seria testemunha, mas era um costume deles na época. Então, quem sou eu para falar sobre uma coisa que eu não conheço, não tenho conhecimento, não entendo, né? Então, isso seria o que procurar com pessoas que estudavam naquela época, que sabiam melhor sobre as coisas daquela época e entendiam. E eu não sou essa pessoa no momento. Mas estou dando aqui o meu parecido que eu já ouvi e o que eu já aprendi sobre esse tipo de costume aqui. Levantando Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou.
e partindo voltou para sua casa. Também Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Vamos ler de novo isso aqui. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Que privilégio! Fez aliança com o sogro dele novamente, e em seguida viu anjos. Aparentemente os anjos não fizeram nada com ele, mas ele viu os anjos. Eu não sei se é o mesmo anjo que vem muitos versículos seguintes, que é Jacó luta com Deus. Não tenho certeza se é, mas primeiro ele viu os anjos, depois ele se reconcilia com Esaú e depois vem a luta dele com Deus. Só que esses versículos são versículos para um próximo vídeo, amém? Eu vou ler capítulo por capítulo assim, para ficar mais fácil para vocês acompanhar a leitura, beleza? Mas é isso. Quando você faz as coisas e é abençoado por Deus, e você faz sempre sob a direção de Deus, Deus não vai te abençoando como também vem enviando os anjos dele na sua frente. As chances de você ter visto anjos alguma vez na sua vida sem saber que eram anjos são muito grandes. Se eu já vi anjo, eu não percebi, mas eu espero que eu tenha visto. Se eu não vi, eu gostaria de poder ver. Não pessoalmente, meu Deus, por favor, não pessoalmente. Eu não quero desmaiar, porque eu sei que todo mundo na Bíblia que já viu anjo desmaiou, então eu não quero correr esse risco. Mas sim, gostaria de ver anjos transfigurados em humanos, falar com eles, escutar o conselho deles, seria muito bom. Vocês também gostariam? É um desejo pessoal meu, mas e vocês gostariam ou vocês têm medo? Prefiro ver anjos transfigurados em humanos, porque todas as vezes na Bíblia que uma pessoa viu um anjo, ela desmaiou. Aí nem exemplo de Daniel lá, o Daniel da cova dos leões. Ele fez um propósito, ele ficou 21 dias jejuando, mas não porque a resposta veio após 21 dias, a resposta na verdade foi enviada no mesmo dia. É que demorou mesmo 21 dias para a resposta chegar. Quando ele viu o anjo, a glória do Senhor que refletia através do anjo em Daniel foi tão grande que ele desmaiou de medo. Ele ficou com tanto medo que ele desmaiou. Ou seja, se esse cara, que era ungido, consagrado, era fiel a Deus, falava com Deus, Deus respondia no ato. Se ele que era assim desmaiou de medo, imagina eu que sou uma mera mortal, imagina vocês, né? É claro que não posso falar pra vocês, mas eu acredito que no meu caso, se eu visse anjos, eu desmaiaria. Porque se até eles já desmaiavam, quem dirá eu, né? Quem dirá eu? Mas é isso. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele mais uma vez por essa palavra. Amém? Feche os olhos e ore comigo. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma vez nos permitir meditar na Tua palavra, aprender com ela, sermos fortalecidos por ela, sermos guiados por ela. Porque a Tua palavra, como diz os versículos, é luz para os nossos caminhos, que ilumina os caminhos e que nos mostra a forma correta de caminhar, os lugares certos para caminharmos e andarmos sempre com o Senhor. Obrigada, Pai, pelas Tuas misericórdias que têm se renovado em nossas vidas dia após dia. Dá-nos a cada dia um entendimento maior da Tua palavra, fortalecendo-nos sempre e nos mostrando sempre que, apesar de todos os problemas, de tantas adversidades que sempre surgem, que o Senhor sempre vai estar lá na frente esperando para nos dar a mão e dizer: esse é o caminho certo, meu filho, continue seguindo em frente. Porque eu acredito que sim, o Senhor dá a direção e o Senhor sempre confirma que a direção é certa ou que a direção pode estar errada e que nós possamos estar nos desviando. Senhor, alerta-nos sempre caso a direção esteja errada e caso o Senhor queira sim que nós seguimos por outra direção. Eu sei que o Senhor nos dá livre-arbítrio, mas é o meu desejo do meu coração poder ser sempre alertada caso eu esteja seguindo por um caminho errado. E eu peço ao Senhor que assim como o Senhor me dá a direção, o Senhor também dê a direção para essa pessoa que está me assistindo, para essa pessoa que está me escutando, para que assim como eu, essa pessoa também possa conseguir seguir no caminho que o Senhor espera. Fazer a sua vontade, porque fazer a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, nunca vai ser penoso para o nosso coração. Não quer dizer que vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil, nunca será fácil. Mas eu sei que a tua vontade, os seus caminhos, nunca, jamais serão penosos para os nossos corações. Fortalece-nos, Senhor, nas tuas forças, porque eu sei que sem as tuas forças não há como seguir em frente caminho algum. Então eu te agradeço, te imploro, por sempre ter a sua misericórdia em nossas vidas, e te agradeço por cada caminho, por cada vez que o Senhor nos protegeu. Guia-nos, Senhor, e livre-nos do mal todos os dias, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus, meus amados anjinhos. Um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.